Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, a liturgia nos propõe a festa da Sagrada Família. Uma festa que nos remete diretamente à figura de Jesus como centro, de José como aquele que assumiu a responsabilidade sobre o menino e a mãe do menino, e sobre Maria, a mãe desse menino. Quando a Igreja nos propõe essa festa, ela quer também nos propor um modelo para o qual olhar e a partir do qual nos inspirar. Mas temos aqui alguns problemas. A Sagrada Família, ela tem muitas particularidades, a começar do fato de que o centro dessa família é o menino. Aquele que Mateus, desde o primeiro capítulo e também agora no segundo capítulo, de onde é retirado o texto da liturgia, da missa que nós celebramos neste domingo, Jesus é o Filho de Deus. A sua concepção foi extraordinária. José é o pai adotivo, mas ele não participou da concepção desse menino. Maria viveu uma experiência toda particular, que nenhuma outra mulher viveu. Mas vive em comum com todas as mulheres a maternidade. Dá à luz um filho e cuida, educa esse filho. Pois bem, a Sagrada Família, em si mesma, cada personagem que compõe essa família tem muitas particularidades. Como é que a Sagrada Família pode, então, para nós hoje, ser um modelo? Ora, nas particularidades, nós não podemos imitar a Sagrada Família. Mas há alguns elementos importantes que a liturgia nos propõe que nos ajuda, sim, a descobrir qual é o ponto principal que precisamos aprender a reproduzir em nossas vidas, em nossas famílias. Mas antes de entrarmos nesses pontos, no complexo dos textos bíblicos que a liturgia nos propõe hoje, gostaria de fazer um pequeno aceno já de imediato ao Evangelho, que hoje não poderei explicar nos seus detalhes por causa do tempo que nós temos. Estamos no segundo capítulo do Evangelho de Mateus. No primeiro capítulo, nós vimos como foi a concepção de Jesus, uma concepção situada dentro de uma história, a história do povo de Deus, a história de Israel. Por isso, o Evangelho começou com a genealogia, que fez um passo para trás de Jesus até Davi e de Davi até Abraão. Conectando Jesus com os filhos de Abraão, Jesus é membro da história desse povo, conectando com Davi, que carregava, ou que representava, melhor dizendo, a promessa messiânica. Jesus é a plenitude de todo esse processo e a realização da promessa de Deus. Quando falamos que Jesus é a realização da promessa de Deus, não podemos nunca esquecer que muitas das promessas de Deus já encontraram a sua realização lá no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento. Mas Jesus carrega a plenitude da ação salvadora de Deus na história. No segundo capítulo, continuamos a história desse menino, que é o Salvador, como Mateus desde o início vem nos ensinando, nos mostrando. Mas aqui no segundo capítulo temos situações muito particulares e difíceis. Sobretudo, entra uma figura que não estava presente no primeiro capítulo, não de forma contundente, que é a figura de Herodes. Um rei cruel, um rei colado no seu trono, portanto apegado ao seu poder, que vê nesse menino um perigo para a sua coroa. Ora, no trecho específico que a liturgia nos propõe hoje, nós somos remetidos àquela cena na qual, diante da agressividade, ou melhor, da decisão de matar o menino tomada por Herodes, José e Maria precisam fazer alguma coisa. Mas como no primeiro capítulo, José é a figura protagonista das ações. É ele quem se move, é ele quem decide, é ele quem promove alguma coisa. Mas o faz sempre a partir de uma revelação que lhe é dada por Deus, através do anjo presente num sonho de José. Pois bem, num sonho, José é
orientado pelo anjo do Senhor que deve levar o menino e a sua mãe para o Egito, porque ali, no seu próprio país, na sua terra, o menino está em perigo. Depois, uma vez que esse rei morre, é de novo o momento de retornar para a terra de onde eles partiram. Mas a parte do sul, a chamada Judéia, tem ali um sucessor tão cruel, tão duro e tão violento como o rei que morreu. Então aquela região é um pouco perigosa, por isso eles vão para a Galileia, uma região aparentemente mais segura e mais tranquila. O que nos interessa saber deste capítulo? Se o primeiro capítulo deixava bem claro Jesus como membro do povo de Deus, filho de Abraão, e aquele que representa a realização plena da promessa feita a Davi, a promessa messiânica, cuja dinastia Jesus participa via José, o seu pai adotivo que é da família de Davi. No segundo capítulo, o evangelista faz um paralelo entre Jesus e a figura de Moisés. Todos nós conhecemos o início do livro do Êxodo, quando Moisés nasce, e naquele período o faraó, o rei do Egito, decide matar todos os meninos judeus. Então dá ordem para que esses meninos sejam jogados no Nilo, na água, para morrerem. Esse menino é salvado de um modo extraordinário dessa água. E depois, sempre sobre a ação misteriosa ou silenciosa de Deus, ele cresce e depois é chamado por Deus como o grande libertador do seu povo. Ora, quando nós lemos o segundo capítulo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, temos um paralelo direto com a figura de Moisés. Alguns dizem que Mateus nos apresenta Jesus como o novo Moisés, mas essa é uma terminologia que devemos evitar, porque quando falamos do novo Moisés, então que sentido tem o velho Moisés? Ele não tem nenhuma importância? Não seria correto dizer isso, sobretudo porque a nossa Bíblia é formada pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Claro que para nós cristãos o coração é Jesus Cristo, que encontramos no Evangelho, mas a Bíblia como um todo é formada pelo Antigo e Novo Testamento. É mais correto dizer que Mateus nos ajuda a entender quem é Jesus e a sua missão, fazendo um paralelo ou uma comparação com a figura de Moisés. Moisés é o grande libertador do Antigo Testamento, cuja experiência fica forte na história, na cultura, na religiosidade do povo de Deus, e que Mateus recupera para nos ajudar a entender Jesus. Há, portanto, uma continuidade entre Moisés e Jesus, enquanto Jesus é membro do povo que Moisés libertou lá no Antigo Testamento, do Egito. Vejam, Jesus foi levado para o Egito e depois ele volta do Egito. Assim como o povo de Deus também se refugiou no Egito e depois foi levado para a Terra Prometida. No Antigo Testamento é Moisés quem vai conduzindo, sempre numa atitude de obediência à voz, à ordem recebida diretamente de Deus. Agora também Jesus é trazido de novo para a sua terra por José, que é aquele quem cuida, quem conduz essa família, porque Deus determinou que era momento de voltar. Há uma continuidade, portanto. Jesus, ele continua a história do povo do Antigo Testamento. História que no tempo do Antigo Testamento já tem muitas experiências importantes, há muitas realizações de promessas feitas por Deus, mas que agora encontra sua plenitude na figura de Jesus. Esse é o sentido básico e muito simples que o Evangelho da liturgia de hoje quer nos apresentar. Jesus está em continuidade com Moisés, mas ao mesmo tempo tem uma descontinuidade. Qual é a descontinuidade? Ele é o Salvador por excelência. Depois dele, ninguém mais pode ocupar esse lugar. Mas todos nós, na nossa fé, no nosso batismo, nos ministérios, nas funções que nós vivenciamos na comunidade e testemunhamos no mundo, temos sempre como referência a figura de Jesus Cristo.
Mas no complexo da liturgia de hoje, como já disse no início da nossa reflexão, tem algo que precisamos meditar com atenção. Porque quando falamos da Sagrada Família e ela é o nosso paradigma, como é que ela pode ser o nosso paradigma, tendo tanta particularidade, tendo tanta extraordinariedade nos 3 personagens que formam essa família? Há um elemento comum que une os 3 personagens, independente da particularidade de cada um. Jesus é o Filho de Deus, Maria é escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, esse menino é gerado no seu ventre sem a participação de um homem, José se descobre com uma esposa grávida, depois, iluminado por Deus, entende que tem a ação de Deus naquela gravidez e ele assume essa mulher e essa criança como a sua família. Essa é a particularidade de cada um dos personagens. Mas há um elemento comum que conecta os 3, a centralidade da vontade de Deus na vida de cada um deles. A começar de Jesus como Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar, aquele que cumpre por excelência a vontade salvadora de Deus na história. Depois olhamos para Maria, aquela que, embora Mateus não dê tanto espaço para isso como Lucas, mas isso fica evidente, aquela que se deixa fecundar pela ação do Espírito Santo. E José, aquele que, entendendo a vontade de Deus, expressa nesse menino que se tornará o homem, o nosso Salvador, se deixa guiar por Deus. A centralidade da vontade de Deus como uma bússola que orienta a vida de cada um dos 3 e que faz com que os 3 tenham uma convergência de vida, de amor e de ação, é a característica principal que todos nós precisamos aprender. E vejam que cada um deles, separadamente, apenas de modo didático para nos entendermos, vive essa vontade de um modo particular. Mas depois, esses elementos particulares convergem para que, como família, eles funcionem, tendo Deus ao centro, que orienta, que guia, que ilumina, que dissolve os conflitos e as dúvidas, os sonhos de José, que realiza algo extraordinário no ventre de Maria e que no menino vai manifestando a sua força, a sua graça salvadora que vai penetrando na história e alcança cada um de nós. É com esse princípio que nós precisamos ler a inteira liturgia da palavra de hoje. E para isso eu faço um salto para trás na sequência das leituras, como nós as lemos na missa, para o Salmo responsorial. O Salmo 127, a abertura, o primeiro versículo do Salmo, que é também o refrão que nós usamos na celebração, diz: Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Feliz poderia ser traduzido também como bem-aventurado, como beato. Essa felicidade não é um estado emocional, psicológico de uma alegria muito grande. Essa felicidade é o reconhecimento da parte do próprio Deus, da vida de fé do salmista. Ou daquele que lê o Salmo e faz do Salmo a sua oração para dialogar com Deus. O feliz, o bem-aventurado aqui, é o homem e a mulher no seu compromisso diário, não do futuro, diário, no hoje, da própria vida e da própria história pessoal e comunitária, daquilo que acredita. Feliz és tu se temes o Senhor. O motivo pelo qual o salmista e aquele que faz do salmo a sua oração pessoal permite dizer que o salmista e o homem que reza esse salmo, a mulher que reza esse salmo, é feliz, é bem-aventurado, é o temor do Senhor. Temor do Senhor não tem nada a ver com medo. Temor do Senhor na Bíblia significa reverência, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que a palavra de Deus, às vezes difícil de ser vivida, ela de fato é capaz de nos ajudar a adquirir um sentido mais profundo da vida e assim nos fortalecer para seguirmos adiante confiantes de que essa palavra nos leva para uma vida sempre mais plena.
Feliz és tu se temes o Senhor. É o modo como o Salmo tem para descrever um homem e uma mulher que, na sua fé, adquiriram sabedoria. Poderíamos dizer aqui uma virtude, que é trabalhada, que é aprendida, que precisa ser cuidada, porque ela pode ser perdida facilmente. Quando comparamos o vício e a virtude como forças em nossas vidas, o vício vem com uma força que nos submete, e é difícil se livrar dele. A virtude ela pode ser perdida facilmente. A virtude é difícil ser conquistada, por isso exige um compromisso diário. Trilhar os caminhos do Senhor significa viver esse temor do Senhor, ou seja, deixar-se guiar por Deus. Abrir-se a descobrir a vontade de Deus na própria vida, para que ao descobrir essa vontade de Deus, a própria vida vá se formatando, ou melhor, adquirindo aquela forma que Deus espera de cada um de nós. Mas a vontade de Deus, ela não é uma coisa já pré-estabelecida, um destino que já foi marcado e do qual nós não temos como fugir. A vontade de Deus é a presença de Deus que vai se renovando na nossa vida e que vai nos abrindo o horizonte a fim de que nesse caminho a gente possa crescer, amadurecer e assim se aproximar cada vez mais dele, da vida eterna, da salvação plena. Mas do hoje até essa vida eterna e a salvação plena tem uma vida a ser vivida. Então essa vontade de Deus ela vai se traduzindo no compromisso diário, não nas dores ou sofrimentos que eu aceito porque é Deus que me mandou. Não, no compromisso diário de viver segundo os ensinamentos de Deus. É por isso que a primeira leitura de hoje do livro do Eclesiastes, porque estamos celebrando a Sagrada Família, coloca em evidência a relação do filho com o pai e com a esposa, ou melhor, com a mãe, a esposa do pai. Uma relação de honra, ou seja, de respeito, de quem se deixa educar, porque se espera que esse pai e essa mãe sejam um homem e uma mulher de fé que transmitem a fé aos seus filhos. Filho esse que, adulto, precisa ele assumir essa fé como própria, enquanto criança recebe do pai e da mãe, seja pelo exemplo, seja pelas palavras, mas como adulto, é ele quem tem que assumir essa fé como sua, como própria. Porque quando o filho está adulto, o pai já está mais idoso. Na época, sobretudo, o pai e a mãe já estavam muito idosos, não é? Um elemento importante que essa leitura quer nos ensinar é que a relação harmônica dentro da família é importante para preservar a família e assim abrir possibilidades positivas de serenidade, de paz. Nessa harmonia, a família se enriquece mais. Não estou falando só economicamente, mas estou falando do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do compromisso, da vinculação. Quando passamos para a segunda leitura de hoje, de novo, Paulo, aqui nessa carta aos Colossenses, nos apresenta uma série de virtudes, ou seja, de ações que precisamos aprender a vivê-las, tendo essas ações a sua raiz em nossos corações, como expressão da nossa fé. Assim como no livro do Eclesiástico, Paulo, quando apresenta as virtudes na carta aos Colossenses, por que o faz? Por que apresenta? Exatamente porque a comunidade estava com algumas dificuldades. Para lembrar o livro do Eclesiástico, Israel no Antigo Testamento, e nós que lemos hoje o texto, Paulo, a comunidade dos Colossenses, e nós que lemos hoje no texto, que viver como família, seja na família nuclear, pai, mãe, filhos, seja na família alargada, a comunidade que se compromete com o Evangelho no testemunho diário, esse compromisso não é simples, então é preciso recordar as virtudes. Eles fizeram isso para nos recordar essas virtudes. De modo especial, no trecho da carta aos Colossenses, Paulo indica uma série de virtudes, virtudes que são comuns a todos, ou seja, todos devemos seguir essas virtudes. Mas, depois de apresentar essas virtudes comuns, caracterizada pelo mandamento do amor ao próximo como centro, ele se concentra na família.
Fala do respeito que os filhos têm que ter pelo pai, dos respeitos que o filho tem que ter pela mãe, mas termina dizendo do respeito que os pais têm que ter também para os filhos. Nesse sentido, nos ensina algo muito mais além do que aquilo que o Antigo Testamento estava nos ensinando. Os filhos devem respeitar os pais, mas os pais também devem respeitar os filhos. Os pais dão a vida, os pais educam e preparam para a vida. E precisam respeitar o caminho do próprio filho, mas o filho nunca pode esquecer os pais, numa atitude que, segundo a carta, é de caridade. Caridade não como aquela esmola oferecida numa situação de dificuldade qualquer. A caridade vivida como um compromisso de cuidado concreto e constante na vida do outro. Quando nós olhamos para a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e percebemos que o elemento comum dos três, que vai além das particularidades de cada um, é essa convergência no compromisso com a vontade de Deus, e olhamos para os demais textos que nos apresentam virtudes como propostas para viver esse compromisso com a vontade de Deus no dia a dia, então descobrimos aquilo que serve como paradigma, como modelo que precisamos assimilar na nossa vida, na nossa família, naquela família que você tem na sua casa, naquela família que você cresceu, naquela família que você vive.